Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje iremos comentar sobre Palmeiras e Novo Horizontino. 1 a 0 Palmeiras lá na Arena Barueri e um resultado não tão bom para o Palmeiras e um resultado até que ok para o Novo Horizontino. Bom, antes de tudo me apresentar para quem é novo no canal, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol e dar minha opinião. Se você concorda ou discorda, fique à vontade para dar a sua opinião. Bom, o microfone caiu aqui. Deixa eu ver se eu prender aqui, acho que fica melhor, né? Prendendo essa gola aqui, essa gola é meio sensível. Bom, de qualquer forma, vamos falar do jogo um pouco. Bom, um jogo não muito bom do Palmeiras, um jogo bom do Novo Horizontino. Não chegou a ser um jogo ruim do Palmeiras. O Palmeiras ele tenta bastante durante o jogo inteiro o Palmeiras tenta. Tem alguns momentos que o Novo Horizontino tenta subir, mas dá de frente com a zaga do Palmeiras e acaba não conseguindo criar algumas oportunidades, né? Um jogo onde o Palmeiras ele foi um superior na posse de bola, mas não um superior no jogo, porque o Novo Horizontino se defendeu muito bem do ataque do Palmeiras. E, inclusive, um ataque do Palmeiras não muito efetivo. Eu vim achando que o Palmeiras vinha abandonando um pouco essa questão de bolas longas, e realmente ele vem abandonando um pouco, que era um maior problema na minha visão, maior problema na visão de todos os torcedores e de quem vê de fora também. O Palmeiras vinha abandonando essa questão de bolas longas, mas ainda vinha utilizando bastante. E ele vinha diminuindo, né? Então a gente vinha criando uma esperança que ia começar a trabalhar mais essa bola e tudo mais. E o Palmeiras até trabalha mais essa bola, mas nesse jogo já começou a ter um pouco mais de bola longa. O gol sai uma bola longa, sim. Então, assim, mas ainda acho que é uma bola longa aceitável. Hoje, nesse jogo, no caso ontem, teve um pouco mais de bolas longas do que a gente gostaria que tivesse. Porque o Palmeiras ele tentava construir jogadas e dava de frente com a zaga muito bem estruturada, a defesa muito bem estruturada do Novo Horizontino, que se defendeu muito bem do Palmeiras. Então, acaba sendo um jogo onde o Palmeiras ele tentou bastante, mas não conseguia. Batia no muro que era a defesa do Novo Horizontino. O Novo Horizontino que fez um bom jogo defensivamente, conseguiu um pênalti também, que o Carlos Miguel foi muito bem, defendeu, ficou no meio e defendeu. O Palmeiras já na questão do ataque, o que acontece? O Palmeiras ele utilizou muito nesse jogo os lados do campo, né? Ele já vinha tentando utilizar mais os lados do campo e utilizar mais os meio-campistas, né? E tá fazendo muito essa rodagem de movimentação. Se você vir ali no final do jogo, por exemplo, o tempo inteiro o Arias e o Felipe Anderson trocavam de lado. O tempo inteiro eles trocavam de lado. O tempo inteiro você via o André subindo lá na frente, o Marlon Freitas subindo um pouco mais, o Marlon Freitas caindo para o lado direito, o Andrés caindo para o lado esquerdo, então caindo para o lado direito. Então sempre tinha muito essa movimentação grande, assim, sabe? Então, mesmo ele tenta fazer muito essas movimentações que confundam o time adversário, só que o Palmeiras ele tentou muito pelos lados e eu acho que tentou um pouco pelo meio. Tudo bem, o meio talvez estivesse um pouco congestionado, tudo bem, mas eu acho que o Palmeiras ele tem qualidade para procurar formas de resolver essa questão. Essa questão de um meio um pouco mais difícil de ultrapassar. E aí eu vou dar meus pontos como que pode ser feito isso, como eu acredito que possa ser feito isso. Bom, e aí eu quero falar sobre essa questão de jogar pelos lados. O Palmeiras jogou bastante pelos lados, e pelo lado esquerdo o Palmeiras foi até que forte, com o Maurício numa excelente fase, porque o Maurício também fez um bom jogo ontem, tá? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Também fez um bom jogo ontem, mas e o Piquerez, ele subiu um pouco mais dessa vez, né? Que eu sempre estava sentindo falta do Piquerez subir mais. Nesse jogo ele já subiu um pouco mais. E aí, do outro lado, a gente já tem um problema, porque eu acho que tanto o Kelvin quanto o Alan já não fizeram um jogo ofensivamente muito bem. Acho que até o Kelvin fez um bom jogo defensivamente. Ele fez um jogo assim, na minha visão, ok. Ele não jogou mal. Ele fez um jogo ok, mas eu acho que a gente precisa dele melhor do que isso, melhor do que ok. E o Alan, eu já sinto que o Alan ele não vem jogando igual o ano passado, o que é normal para um garoto da idade dele. E assim, acho que talvez seria o caso de testar outras opções ali nesse segundo jogo. Talvez sim, porque eu acho que o Alan, mesmo com um belo gol contra o Fluminense, mesmo com desvio, foi um belo gol. Acho que o Alan não é um Alan
com o mesmo futebol do ano passado. Acho que ele pode entregar ainda, óbvio, é apenas um garoto. Um garoto, apenas um garoto. Eu falo como se eu fosse super velho, né? Eu tô quase a idade dele. É, mas, de qualquer forma, acho sim que ele consegue entregar, mas acho que talvez no momento seria uma boa opção olhar para outros jogadores. O Arias, talvez o Felipe Anderson, que inclusive acho que eu acho que o Felipe Anderson ele é um excelente jogador, e eu acho que talvez a solução esteja ali, ou no Felipe Anderson ou no Arias. O Arias é um jogador que, pelo lado direito, é de muita profundidade, pelo lado esquerdo, é um jogador quase que jogando como um meia, né? Ele traz essa bola para dentro, constrói jogadas ali para dentro, né? Então ele é quase que isso. Agora, no lado direito, ele é de muita profundidade. Então, se você quer jogar o Arias do lado esquerdo, você tem que tirar o Maurício. O Maurício vem jogando bem. Talvez venha sendo um dos melhores do elenco. Agora, do lado direito, é o Felipe Anderson, que entra nessa posição no lugar do Alan. E eu acho que seria uma boa opção, porque o Felipe Anderson, ele é um jogador de uma construção muito boa. Eu, eu não vou me cansar de falar aqui que, para mim, o Felipe Anderson ele é titular desse Palmeiras. Eu sei que teve momentos onde ele não jogou bom futebol, eu sei que tem momentos onde ele dá uma apagada, eu sei, mas para mim eu acho que em questão de qualidade, eu não vejo outro jogador no mesmo nível que o Felipe Anderson. Eu não vejo. É a minha opinião. Como eu disse, esse canal é para dar a minha opinião. A qualidade que o Felipe Anderson mostra quando ele encosta na bola, quando ele dá certos passes, quando ele dá certos dribles, eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém. O Flávio Lopes vem dando momentos assim de uma qualidade muito boa, com alguns dribles, alguns passes, mas não é no mesmo nível. Eu acho que o Felipe Anderson é um jogador com uma qualidade surreal. É exatamente isso. É surreal. Acho que o Andrés também tem essa qualidade muito boa, mas novamente ainda acho, mesmo que o Andrés esteja jogando mais avançado, ainda acho que o Andrés está na sua posição errada. Então, assim, acho que o Palmeiras talvez seja o caso de ter algumas trocas. Então, assim, não foi um bom jogo do Palmeiras, mas também não foi um jogo ruim. É um resultado que ele é bom, mas também não é perfeito, porque 1-0 é um placar extremamente perigoso. Mais uma moto passando aqui, não passou nenhuma de manhã, foi só começar a gravar. Mas eu acho que é um jogo extremamente perigoso, porque a gente vai jogar agora em Novo Horizonte, na casa deles, onde eles eliminaram o Santos, onde eles eliminaram o Corinthians. Então é um certo perigo ir com um placar curto, assim, né? Acho que o Palmeiras ainda é favorito a ganhar lá também, tá? Mas existe sim a possibilidade de o Palmeiras ter dificuldades, tá? E aí eu quero só dar uma última opinião, que eu acho que mesmo o Palmeiras estando melhorando, que o Palmeiras está melhorando, eu acho que o Palmeiras poderia procurar outras opções. Como assim outras opções, Marcelo? Bom, eu acho que o Palmeiras ainda. Marlon Freitas vem jogando bem, sim, é um fato. Inclusive, tem que falar esqueci de falar da falha do Andrés, né? O Andrés novamente falhou lá atrás, 2 vezes. Assim como falhou naquele jogo do Flamengo contra o Palmeiras. E é exatamente esse o meu ponto. Tá? Bom, primeiro que eu acho que o Palmeiras acaba se desperdiçando um pouco o futebol do Marlon Freitas jogando de primeiro volante, sendo que ele não é primeiro volante, ele é segundo volante. Acho que o Palmeiras desperdiça um pouco jogar o Andrés como segundo volante, sendo que ele é um meia, tá? Ele é um meia construtor. Novamente, eu vou dizer aqui, o Andrés Pereira, em 2 anos de Premier League pelo Fulham, foi o jogador que mais criou chances na Premier League, tá? Isso você tem que olhar, tá? Em 2 temporadas, não, né? Em uma das temporadas, eu não lembro de qual temporada exatamente foi. Acho que foi na segunda temporada depois que ele saiu depois que ele chegou no Fulham, eu acho, eu não tenho certeza. Mas ele estava jogando no Fulham e ele criou mais oportunidades para gol, mais chances perigosas do que Bruno Fernandes, do que o próprio, na época acho que o Kevin De Bruyne estava lá, então acho que criou mais chances que o Kevin De Bruyne. Bruno, cara, esqueci o nome agora. Eu não era o Bruno Fernandes que ia falar, mas de qualquer forma. Criou mais chances do que os grandes jogadores que são conhecidos por criar grandes oportunidades na Premier League, né?
Então, assim, o Palmer, por exemplo, criou mais oportunidades que o Palmer. Então, assim, é, eu acho que é um desperdício. Eu acho que é um desperdício. Assim como eu também achava que era um desperdício deixar o Flaco Lopes jogando como último homem. E acredito que o Abel finalmente entendeu isso. Porque nesse jogo ele preferiu colocar o Sousa como último homem do que o Flaco, né? Exatamente porque o Flaco não é o último homem. O Flaco ele é esse atacante de movimentação, ele é esse segundo atacante, é um atacante que ele sai da área e cai para os lados, ele sai da área e constrói o jogo lá de trás. Então ele é esse cara. Esquece seu último homem. Ele é o falso 9, o famoso falso 9, que a gente vê que vem morrendo nos últimos anos. Então o Abel entendeu isso. E eu gostaria que ele entendesse, ele a Leila entendesse e o Anderson Barros entendesse que o Palmeiras precisa de um primeiro volante. Eu acredito que o Palmeiras precisa mais de um primeiro volante do que de um do que de um zagueiro. O Murilo vem bem, tá? O Murilo não vem mal. Eu acho que o Murilo realmente vem bem. Claro, não é o mesmo Murilo de 23, mas ainda um Murilo muito bom. Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa de um primeiro volante para a gente conseguir liberar e conseguir extrair o máximo de qualidade do elenco. Porque aí você traz um primeiro volante, aí você tem esse primeiro volante, sei lá, se traz o Danilo, por exemplo, que não é também esse primeiro volante, né? É o segundo volante. Digamos que traga o Fabinho. Acredito que o Palmeiras até consiga trazer ele no meio do ano, tá? Sendo bem sincero. É, digamos que traga o Fabinho, que aí sim é um primeiro volante. Traz o Fabinho. Ele é esse homem, tem o Emiliano Martins para ser reserva dele, apesar de o Emiliano Martins ainda não mostrar muita qualidade para ser um bom reserva, mas mesmo assim, é um reserva. Então a gente tem o Fabinho, aí você coloca à frente Marlon Freitas disputando essa posição com o Evangelista, que o Evangelista também, assim, ele talvez seja mais meia do que segundo volante, mas coloca o Evangelista como segundo, como disputando essa posição com o Marlon Freitas. Então, já muda um pouco. Você já consegue extrair muito mais do Marlon Freitas porque ele vai estar jogando na sua própria posição. E aí você faz o que com isso? Você libera o Andrés dessa função de segundo volante e coloca ele na sua função que ele joga o melhor futebol possível, que é de meia construtor, de meia à frente desses volantes, tá? Então esse o meia onde todas as bolas passam por ele. Eu vejo muito o Andrés parecido com o Bruno Fernandes no Manchester United. É um jogador onde ele não é o De Bruyne, mas ele é um motorzinho. Né? O Bruno Fernandes ele já é um pouco mais. Ele é esse motor do time, né? Então ele busca muito jogo, acelera muito jogo, dá muitos passes longos em profundidade, ele faz muito isso. O Andrés Pereira ele é esse cara. Ele é esse cara, só que ele é mais motor ainda, porque ele é muito rápido, ele se movimenta muito rápido. Eu acho que é até mais rápido do que o Bruno Fernandes, por exemplo. Então ele não vai achar passes a nível De Bruyne, mas vão achar passes próximos de um nível de Bruno Fernandes, talvez. E eu acho o Bruno Fernandes excelente, só não acho o mesmo nível do De Bruyne. Tá? E com isso a gente teria a melhor opção possível no nosso meio campo. E assim, mas ia colocar o Maurício que está em boa fase no banco? Tudo bem, tudo bem. Se você tem o Maurício em boa fase no banco, a gente tem o cenário perfeito. Porque você tira um cara que está jogando muito bem e coloca um cara que está jogando muito bem. Então você não cai o nível. Então é exatamente isso que a gente quer. Entende? Então acho que o Palmeiras precisa olhar com bons olhos para isso. Eu acho que hoje é um dos maiores problemas. Porque se você tem, por exemplo, o Fabinho, Marlon Freitas e Andrés Pereira no meio de campo, dificilmente você não vai conseguir construir jogadas pelo meio, entende? Dificilmente. Então acho que o Palmeiras talvez tenha que olhar com uns olhos um pouco melhores. E queria citar também que o Sousa não fez um bom jogo jogando de atacante, tá? Mesmo dando passo para gol. Não acho que ele fez um bom jogo. Talvez alguém discorde de mim, mas eu não acho que ele fez um bom jogo. Acho que o Vitor Roque fez falta e a gente faz falta ter um atacante em reserva. Bom, então esse foi o vídeo. Essa opinião final foi o que deixou ele mais longo, porque eu realmente acho que era um ponto legal de citar. Mas, de qualquer forma, se você curtiu o vídeo, concorda comigo, curta o vídeo, comente e compartilha. E também se inscreve no canal também. E tá saindo vídeo todo dia agora, né, rapaziada? Bom, de qualquer forma, um abraço e até o próximo vídeo, hein?